Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Queridos, abram por favor a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Hoje nós vamos considerar os versos 6 a 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 6 a 10. Antes de lermos o texto, uma breve introdução. Sabe, meus irmãos, eu não fui criado pelo meu pai biológico. E depois, quando eu tinha aproximadamente 2 anos de idade, minha mãe teve um segundo relacionamento com aquele a quem hoje eu chamo de pai. Esse homem, o meu pai, se separou anos depois da minha mãe, quando eu tinha 12 anos de idade. E quando eu fiz 15 anos, ele se mudou para outro estado. Apesar disso ter acontecido comigo, sou grato a Deus por 2 coisas. A primeira é que fui muito bem criado pela minha mãe, que até hoje sempre está do meu lado, e pelos meus avós maternos que já faleceram. A segunda coisa que agradeço a Deus é que, apesar desse histórico, nada disso me deixou amargurado. Eu não tenho nada contra o meu pai de criação, que se mudou quando eu tinha 15 anos, e muitas vezes optou mais pelo trabalho do que ser um pai presente, nem mesmo nada contra o meu pai biológico, que não me criou, acho que logo depois que eu nasci. Inclusive, recentemente, prova do que eu estou falando, é que recentemente, depois de mais de 15 anos sem ver, eu almocei com meu pai biológico, e foi um tempo bastante agradável, por sinal. Contudo, mesmo não tendo, na maioria da vida, um pai presente, senão o meu pai celestial, eu aprendi uma grande lição com tudo isso. Olhando para trás, eu decidi que quando eu tivesse um filho, eu seria, enquanto tivesse vida, o pai mais presente que eu pudesse. A minha filha tem 4 anos e até aqui o Senhor tem me dado forças para cumprir este propósito. Em suma, acredito que eu aprendi com os erros dos meus antepassados, ao título da mensagem. Eu aprendi com os erros deles para não mais cometer. Eu e você precisamos aprender com os erros dos nossos antepassados e também com o erro dos nossos antepassados espirituais, especialmente o povo de Israel, para o bem da nossa caminhada cristã, como Paulo vai alertar os irmãos da igreja de Corinto nos versos que nós vamos ler agora. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 6 a 10. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como eles fizeram, e num só dia morreram 23 como algum deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Na parte final, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, que ela possa ser para nossa edificação e aprendizado, Senhor. Apesar de mim, Senhor, aplique essas palavras ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Na parte final do capítulo 9, mais precisamente nos versos 24 a 25,
Nós somos encorajados, os cristãos são encorajados a se empenhar na busca de crescimento espiritual, como um atleta se empenha para conseguir vitória. Vimos, então, nos versos seguintes, no final do capítulo 9, como o próprio apóstolo Paulo exemplificava esse empenho por crescimento cristão. Inclusive, ele ilustra isso dizendo que ele esmurrava o próprio corpo, ou seja, Paulo lutava contra as próprias vontades para que, em prol do melhor testemunho cristão, para que ele fosse mais amadurecido em Cristo Jesus. Na última mensagem, nos versos 1 a 5 do capítulo 10, vimos Paulo apresentar o exemplo negativo do povo de Israel no deserto e quais as consequências eles escolheram por não buscarem ao Senhor, como destaca a fúnebre nota em 1 Coríntios 10, 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles e por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Na porção que vamos considerar hoje, veremos que Paulo irá descrever os erros cometidos pelo povo de Israel no deserto como um modelo a não ser replicado. Vamos aos pontos. Primeiro ponto, cobiça e idolatria. Cobiça e idolatria, versos 6 e 7, que eu vou ler novamente. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas mais como eles cobiçaram, como eles fizeram. Não sejam idólatras como algum deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se à farra. O verso 6 do capítulo 10 inicia com Paulo fazendo referência ao que ele tinha ensinado nos versos anteriores, de 1 a 5. Por isso ele diz, essas coisas ocorreram como exemplo para nós. Essas coisas são os acontecimentos experimentados pelo povo de Israel no deserto antes de chegar na terra prometida. Nessas coisas estão incluídas a nuvem que guiava e protegia os israelitas na peregrinação no deserto, a passagem pelo Mar Vermelho, o suprimento de comida e bebida, o maná do céu e a água que jorrava da pedra, e também o pecado e a descrença e a desobediência e idolatria do povo, que por fim ocasionou a morte da maioria deles, como nós vimos no sábado passado. Uma das razões pelas quais essas coisas aconteceram foi é o que Paulo diz no nosso texto hoje, para serem exemplos para nós a igreja, os cristãos. Exemplos como, pastor? Exemplos para imitação? Exemplos do que viria a acontecer com os coríntios? A resposta é não. Paulo apresentou o mau exemplo do povo no deserto como um alerta para apontar para que juízo ameaça os idólatras, os fornicadores e os que desprezam a vontade de Deus. É este exemplo que Paulo quer destacar. Note que esse alerta não era apenas para aqueles da igreja de Corinto, mas para todos os cristãos, sem exceção, inclusive o próprio apóstolo Paulo. Por isso ele diz, exemplos para nós. Esses exemplos serviram para quê? Aí ele vai começar a dizer na sequência. Primeiro, para que não cobicemos coisas mais, como eles fizeram. O que é que aquele povo cobiçou? É provável que Paulo tenha em mente aqui a questão da cobiça alimentar. Cansados do maná de cada dia disseram, se tivéssemos carne para comer. Lembramos dos peixes que comemos no Egito, também dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e etc. Mas agora perdemos o apetite. Números 11, 4, 6. Esses israelitas do deserto, descontentes, testaram e provaram a Deus, que em sua graça mandou-lhe codornizes,
em abundância, pássaros em abundâncias para eles comerem. Porém, devido ao descontentamento, à reclamação, à cobiça exagerada pelo que eles viviam no Egito, o Senhor os puniu com uma praga severa, de forma que eles morreram com a carne ainda entre os dentes e foram enterrados no local cujo nome ficou sendo conhecido como Kibroth Taava, que significa sepulturas do desejo desmedido ou da cobiça desmedida. Números 11, 31 a 34. Essas pessoas estavam possessas de gula, ganância por satisfazer o desejo alimentar, e por isso cobiçaram o que não deviam, além do que o Senhor estava lhe fornecendo. Claramente, Paulo aponta que existe uma íntima relação entre a cobiça exagerada, inclusive alimentar, e a idolatria. Tanto é que na sequência do nosso texto, Paulo vai relacionar a idolatria daquele povo com um episódio envolvendo comida e bebida. Veja aí no capítulo 7. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Nesse verso 7, Paulo faz menção a um segundo episódio, em que o povo de Israel, enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei, decidiu adorar um ídolo, um bezerro feito de ouro. E como eles se portaram depois de ter realizado toda aquela idolatria, o que está registrado em Êxodo 32, versos 5 e 6. Ouça bem. Êxodo 32, versos 5 e 6. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. O Senhor, no caso aqui, é o bezerro. Na manhã seguinte, então, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. E depois disso, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Esse é o texto que Paulo está citando em 1 Coríntios. Nessa oportunidade, os israelitas quebraram o segundo mandamento, que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Êxodo 24. À vista de Deus, nós sabemos que a idolatria é um pecado abominável, porque os adoradores de ídolos substituem o Deus vivo por um ídolo morto, como uma imagem esculpida de pedra, metal, qualquer coisa que seja. Eles deixam de adorar o Criador e passam a adorar a coisa criada. Inclusive a comida pode ser um ídolo. Contra esse mau exemplo, Contra esse mau exemplo do povo de Israel, Paulo alerta literalmente a igreja de Corinto no início do verso 7. Não sejam idólatras. Diferente dos israelitas, os coríntios não podiam participar, por exemplo, de ritos pagãos, para não transgredirem também, como eles, o segundo mandamento, que eu acabei de ler. Lembrem que em muitos rituais pagãos, as pessoas comiam e bebiam para honrar seus ídolos. A gente conversou isso bastante nos capítulos anteriores. Assim como após a comida e a bebida, esses pagãos se entregavam a um momento de libertinagem, o que seria o equivalente e o que quer dizer no hebraico, quando Paulo escreve se entregar à farra. No hebraico, no texto que Paulo está citando, se entregar à farra tem a ver com imoralidade sexual. Com isso, Paulo quer alertar seus destinatários que participar de rituais e festivais pagãos pode levá-los a pecar, inclusive sexualmente. Lembrem que na região de Corinto havia templo, o templo da deusa, se eu não me engano, Atena, me esqueci o nome dela. Havia um templo de uma deusa lá, em que a adoração se dava por meio de prostitutas cultuais. Envolvia a adoração àquela deusa, o envolvimento sexual com sacerdotisas no templo.
Paulo certamente está trazendo à memória dos seus destinatários essas coisas. Por isso, ele vai fazer, como nós vamos ver no ponto seguinte, também um alerta contra a imoralidade sexual. Mas nesse primeiro ponto, algumas lições para mim e para você. Primeiro, cuidado com a cobiça alimentar. Alô, alô? Cobiça alimentar. Satisfazer-se ou alimentar-se. Qual é a razão pela qual nós comemos? O nosso corpo precisa de comida. O Senhor fez a comida para o corpo e fez o paladar para gostar da comida. Mas a comida para o cristão é um grande desafio, para mim também. O meu peso denuncia isso aqui. A comida, ela é feita para nos alimentar, não para satisfazer os nossos desejos. Todos nós, e aqui eu falo alegremente, sem botar um jugo de pesado demais sobre os irmãos, porque eu tenho que botar sobre mim o mesmo jugo. Todos nós que comemos mais do que precisamos para nos alimentar, estamos satisfazendo a cobiça da carne. É um grande desafio, mas cuidado. Cuidado, nós somos chamados ao amadurecimento. Eu sou chamado. Eu preciso disso aqui. Ore por mim, meus irmãos. Eu preciso. Mas uma coisa é certa. Eu posso cair nesse pecado. Mas eu sei que eu estou pecando. E tento enfrentar. Você tem enfrentado? Tem uns que são bem magrinhos, não precisam enfrentar nada. Está bem alimentado. Mas tem outros que, como eu, precisam enfrentar. Segundo, o perigo da idolatria. Tudo que eu e você colocamos no lugar de Deus em nossos corações é um ídolo. É paganismo. Cuidado, a idolatria pode ser principalmente inconsciente. Você quer avaliar se você está adorando algum ídolo? Pense no que você dedica maior espaço em seus pensamentos. No que você dedica mais atenção nos seus planos. No que você dedica mais esforços diários. O quanto do seu tempo é despendido com essas coisas. Então, mesmo sem dizer conscientemente eu adoro isso ou aquilo, talvez você esteja adorando a ídolos. 3 dos maiores ídolos do nosso tempo. Esse aqui, graças a Deus, a minha luta no primeiro ponto era maior. Nesse segundo aqui é de vocês. Os 3 maiores ídolos do nosso tempo. Celular é um deles. Energia, tempo, dedicação, atenção. Quanto você tem despendido com o seu celular? Eu ouso dizer que em boa parte de nós, seja a maioria do nosso tempo livre. Eu não estou falando que nós não temos responsabilidades para trabalhar. É claro que todos nós, muitos são bem jovens, ainda não trabalham aqui, mas aqueles que trabalham sabem, e os outros vão trabalhar um dia, que você vai dedicar determinadas horas por dia para o seu trabalho. Isso é natural. Mas a pergunta é, no seu tempo livre, qual é o Deus que você tem adorado? Segundo, o grande ídolo do nosso tempo, o prazer. E aqui eu falei prazer porque eu quero incluir algumas coisas, não apenas o sexo. Mas o entretenimento é uma forma de buscar prazer. É separado do primeiro, mas alimentar também, comer, é uma forma de buscar prazer. Às vezes é um esporte que você faz, por mais saudável que seja, é uma forma de buscar prazer. É um lazer qualquer que você tenha. E olha, meus irmãos, sexo dentro do casamento é agradável a Deus. Não há mal em si nessas coisas. Entretenimento, ver um filme, não é pecado ver um filme, ver uma série, dependendo do filme e da série. Mas o ponto é, essas coisas ocupam mais espaço no seu coração do que a Deus. Terceiro, dinheiro.
E aí, dentro dessa categoria dinheiro, estabilidade financeira, vida profissional, desejo de crescer, de comprar, de obter, materialismo e etc. Não se enganem. Fora da igreja, todas essas coisas que eu falei aqui são louváveis fora de Cristo. Mas se você quer ser um seguidor de Cristo, que avance em maturidade, você tem que colocar todas essas coisas no seu devido lugar, com santidade, e adorar em primeiro lugar, não essas coisas, mas o Senhor. Os ídolos desse mundo prometem muitas coisas, mas no final entregarão a morte, como foi no deserto. De que adianta, afinal, ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Qual deve ser a minha e a sua busca diária? Isso o Senhor Jesus respondeu em Marcos 12, 29. O mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. E para aqui, uma observação. Jesus é perguntado qual é o maior mandamento, e em Marcos ele responde assim. E ele começa dizendo que existe um único Deus. E por que existe vai dizer no verso 30. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Meus irmãos, é por isso, um parênteses não estava aqui, mas é por isso que o crente ele deve ser marcado por muita humildade. Muita humildade. Sabe por quê? Porque o camarada ele começa a se desenvolver na vida cristã, aí ele para de falar palavrão, ele consegue vencer um pouco a pornografia, as redes sociais, ele deixa para trás alguns hábitos ruins, pecaminosos, e aí ele começa a se sentir muito santo. Ele acha que ele já atingiu um patamar, aí ele vai caindo em outros pecados de se achar santarrão e etc. Meu irmão, esse texto que nós acabamos de ler no verso 30 de Marcos 12, nos ensina que nós somos ineficazes, eu e você, para cumprir o primeiro e maior mandamento. A gente consegue, com alguma medida, cumprir vários outros com a graça de Deus. Mas quem de nós, sinceramente, alcançou perfeição neste mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento? É um grande desafio. É por isso que é muito melhor ser humilde. Eu quero amar a Deus acima de todas as coisas. Me perdoa, Senhor, porque muitas vezes eu não consigo. Mas me ajuda. O que Paulo está convocando a igreja de Corinto é avançar neste propósito. Deixando para trás essas coisas, cobiça e imoralidade, e amando a Deus em primeiro lugar. Nós podemos fazer isso. A dificuldade não caracteriza de que é impossível. Nós podemos, Deus nos comanda, então nós podemos, pela obra de Deus em nossos corações, o Espírito Santo que nos capacita, mas devemos buscar a soberania de Deus e responsabilidade humana, andando lado a lado, para que eu e você possamos amadurecer, crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, deixando os ídolos para trás e amando a Deus. E uma pergunta que todos nós deveríamos pensar um pouco e tentar refletir. Mas na vida cotidiana, não é para te filosofar agora. Como você tem se dedicado a amar a Deus em primeiro lugar? Como você tem se dedicado a amar a Deus em primeiro lugar? Como eu tenho me dedicado a amar a Deus em primeiro lugar? Segundo ponto. Imoralidade, provocar a Deus e murmuração. 1 Coríntios capítulo 10, versos 6 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como algum deles fizeram e foram mortos por serpentes.
Não se queixe como algum deles fizeram, se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Nesses versos, Paulo vai lembrar de outros 3 eventos em que o pecado do povo de Israel trouxe graves consequências. A começar no verso 8, não pratiquemos a imoralidade como algum deles fizeram. O terceiro evento citado por Paulo, depois de cobiça por alimento e da adoração ao bezerro de ouro, ocorreu perto do fim da viagem de Israel no deserto. Instigados por Balaão, os israelitas adoraram a Baal-peor, um ídolo. Observaram os ritos de fertilidade dos cananeus e se deram a práticas sexualmente imorais. Números 25, 1 a 9, 31, 16. Essa foi uma ofensa tão grave a Deus que ficou registrada em várias passagens da Escritura Sagrada. Deuteronômio 4:3, Salmo 106, Oséias 9, etc. Os israelitas, nessa ocasião, violaram o 7º mandamento: não adulterarás, Êxodo 20, 14. O ápice dessa imoralidade se deu na pessoa de Zinri, filho de Salu, da tribo de Simeão, que trouxe à sua tenda uma mulher midianita e por isso foi morto pelo neto de Arão. Números 25, 6 a 8. Diante de tudo isso, Deus abateu os israelitas com uma praga, como castigo por sua infidelidade, o que ceifou a vida num só dia de 23 mil pessoas. A quarta referência no texto que estamos considerando da história de Israel é o incidente das cobras, Números 21, 4 a 9. Como Paulo destaca no verso 9, não devemos pôr o Senhor à prova, como algum deles fizeram e foram mortos por serpentes. Em razão do excesso de confiança por ter derrotado o rei Arad, o povo de Israel não estava disposto a viajar contornando o reino de Edom, como Deus determinara. Eles demonstraram impaciência, blasfemaram contra Deus, denunciaram Moisés, detestaram o maná e clamaram por água. Povo difícil, não é fácil, igual a gente. Em resposta, Deus enviou cobras venenosas para dentro do acampamento. Foi quando Moisés orou para Deus e Deus orientou a Moisés a fazer uma cobra de bronze e o pôr no alto de um poste. As pessoas que eram mordidas e olhavam para a cobra de bronze podiam continuar vivas, permaneciam vivas. Aqueles homens nessa ocasião tentaram provocar o Senhor com seus pedidos, reclamações e soberba, e por isso sobreveio sobre eles esse terrível castigo. Esse era o exemplo que os coríntios não deveriam repetir, para não provocar como eles. É isso que Paulo está ensinando para a igreja, para não provocar como eles a ira de Deus. Os crentes no Novo Testamento, incluindo Paulo e os coríntios, não devem seguir suas próprias inclinações, incluindo nós. Mas devemos esperar pelo caminho, pela orientação do Senhor em oração, por direcionamento providencial e principalmente pelo caminho revelado nas Escrituras. Por fim, o quinto e último exemplo que Paulo quer ilustrar está no verso 10, que diz: e não se queixem como alguns Israel ficou marcado pela murmuração contra Deus. Assim, por ter sido essa uma prática comum daquele povo, é mais difícil saber a que exemplo específico Paulo está se referindo. Muito provavelmente, segundo os estudiosos, Paulo está se referindo ao episódio de insolência de Coré, Datã e Abiatã e Homem, que juntos com 250 líderes se levantaram contra Moisés em murmuração. Números 16, de 1 a 35. Naquela ocasião, vários pereceram por causa da murmuração de toda a comunidade. 14.700 pessoas morreram de uma praga que Deus mandou no meio deles. Deuteronômio 16, 41 e 49. Um detalhe importante nesse texto que nós temos que considerar
é que não há menção, como Paulo diz, sobre um anjo destruidor em Números. Embora encontremos referências a esse anjo destruidor em alguns lugares, Êxodo 12, Hebreus 11, 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21. Por isso, é provável que Paulo esteja ratificando, ou seja, inspirado pelo Espírito Santo, é provável que Paulo esteja ratificando o ensino judaico de seu tempo, que atribui o castigo que caiu sobre aqueles homens de Coré a um anjo destruidor, a um mensageiro de Deus. Com esse exemplo, o apóstolo Paulo aponta habilmente aos perigos de fazer reclamações contra Deus e seus servos. Com todos esses exemplos, note como Paulo abordou vários problemas que havia na igreja de Corinto. Glutonaria, nós vamos ver mais na frente, no capítulo 11. Idolatria, prostituição cultual, questão alimentar, como nós já vimos nos capítulos anteriores, especialmente 6 e 9. Imoralidade sexual, capítulo 6. Além de murmuração contra o apostolado de Paulo e murmuração contra os demais grupos dentro da igreja, como nós vimos nos 4 primeiros capítulos desta carta. Que alertas poderosos. O que se repetiu desde do início do capítulo na mensagem passada e que continua se repetindo em todos os exemplos? E muitos morreram, e a maioria morreu, e tantos mil morreram, e tantos morreram. No fluxo do argumento de Paulo, nós aprendemos que nós cristãos, como expressão da vida que temos e não da morte, devemos nos dedicar ao crescimento espiritual. Existe uma questão de causa e efeito. É porque eu tenho vida espiritual que eu vou me dedicar a crescer em maturidade. Eu quero ser mais maduro porque eu tenho vida espiritual. Se eu não tenho vida espiritual, também eu não quero essas coisas. E aí o destino é o que Paulo está dizendo, é morte, é morte, é morte. Nós que temos vida em Cristo, devemos nos dedicar como um atleta a vencer a competição da maturidade espiritual. E 3 comportamentos são completamente opostos, contraditórios a essa busca. O primeiro, imoralidade sexual, pornografia, vídeos sensuais no Instagram, TikTok, etc. Olhar cobiçoso quando passa uma mulher, e também mulheres quando passa um homem. Sensualidade, se vestir inapropriadamente, fornicação, fazer sexo fora do casamento, antes do casamento. Tudo isso é um tipo de idolatria, você sabia? O corpo meu e seu, nós vimos isso um tempo atrás aqui no capítulo 6, foi feito para a glória de Deus. Quando eu aproveito o corpo de alguém, mesmo que seja vendo em um vídeo, para satisfazer o meu desejo, eu estou idolatrando a minha vontade por meio daquele corpo. Aquele corpo que foi criado para a glória de Deus está servindo para a minha glória. Isso é pornografia, sensualidade, imoralidade. Quando nós caímos nesses pecados, nós estamos usando um corpo que pertence a Deus para a nossa própria satisfação. Segundo comportamento, que é o contraditório a buscar crescer em maturidade, é provocar a Deus, andar em desobediência quando você conhece a vontade de Deus revelada. É fazer o que você acha que é certo ao invés de fazer o que é certo segundo a palavra. É planejar a vida como se Deus não existisse. Lembra daquele exemplo lá de Tiago? Vamos para aquela cidade, vamos comprar isso e aquilo, vamos vender e vamos ficar 1 ano tranquilamente. Qual era o problema desse planejamento todo? Cadê Deus? É o que os israelitas fizeram. Deus disse, vai por ali. Não, eu vou por aqui. É confiar a nossa própria vida aos nossos próprios planos e nunca buscar o Senhor em oração. Quer ver uma coisa muito comum? Quem não é celibatário, quem não tem o dom do celibato, ou seja, quem
sente atração por pessoas do sexo oposto, não tem o dom do celibato. É bom que queira casar. É bom que queira casar. Deve casar. Nós vimos isso em 1 Coríntios capítulo 7. Mas é muito comum receber pessoas jovens que querem um dia casar. E aí vem falar comigo e tal. Pergunto, meu irmão, minha irmã, você já orou por isso? É a primeira coisa que você tem que fazer. Você quer casar? Ora para que o Senhor levante um homem do Senhor para você, ou que o Senhor levante uma mulher do Senhor para você. Ao invés de ficar, tem gente que ansioso, que não sabe esperar, aí quer ficar dando jeitinho, aí se lasca todo. Não, ela não é crente, ele não é crente, mas eu vou dar um jeito aqui. Vou levar para o EJC, pronto, resolvi meu problema. Não, isso aí é provocar a ira de Deus. É confiar seus planos a si mesmo e não ao Senhor. Deus não deseja, eu já disse aqui, acima de tudo, que você seja feliz. O maior desejo de Deus para a sua vida, para a minha vida, não é a felicidade. É a santidade. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Está aqui o texto. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. 1 Tessalonicenses 4:3. Pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Aprende à luz da palavra e seja mais santo. É difícil. Para mim é muito. Mas Paulo está dando grandes alertas para nos ajudar, para nos incentivar a enfrentar essas dificuldades. Quem é aqui, quem frequenta regularmente essa igreja, sabe aqui que a gente não passa amaciante em ninguém. Porque o objetivo é ser fiel à palavra. E Paulo escreveu quase que uma carta inteira para lidar com as dificuldades da igreja. E pasme, são as mesmas nossas dificuldades hoje. Então eu não posso amaciar ninguém se Paulo não está fazendo. Senão eu seria um mentiroso. Ele está dizendo, se fizer isso, pode morrer. Se fizer isso aqui, também pode morrer. Se fizer isso outro, também pode morrer. Terceira ação, murmuração, que é o contrário de crescer espiritualmente. A pessoa, meu irmão, o crente não pode fazer isso aqui. O crente não pode fazer isso aqui. Passar a vida inteira reclamando da vida, da família, da igreja, dos irmãos, da própria condição. Isso é desagradável a Deus. Quem provê tudo o que temos, senão o Senhor? Eu sei que muitos de nós têm desejos sinceros, que talvez não vamos alcançar na vida. Alguns não vão casar, alguns não vão ter o emprego dos sonhos, alguns não vão morar onde gostariam de morar, não vão ter o carro que gostariam, não vão ter nem o celular que gostariam. Faz parte da vida você não ter tudo o que você deseja. O ponto é que é como você vai reagir a essas dificuldades. Aquele povo no deserto estava de fato passando dificuldade. Deve ter sido muito legal, né? Ficar anos comendo a mesma coisa. Claro que não. Mas o ponto é como eles reagiram, murmuraram, questionaram o Senhor, ao invés de agradecer por tudo que eles tinham, o suficiente para viver. Eu e você, tenho certeza absoluta, isso aqui, não é profecia. Eu e você temos tudo que precisamos para viver, nós que estamos aqui. Como o senhor sabe disso, pastor? Porque está todo mundo vivo e vestido aqui. Até aqui, o Senhor nos sustentou. Deus nos dá vida, nos dá existência. Agora, aos crentes Ele dá muito mais. Ele entregou o Filho. No crente habita o Espírito Santo. Deus o amou tanto que entregou o seu próprio Filho, e Deus cuida, protege, dá o pão de cada dia, livra do pecado, da condição de vencer o pecado, livrará da presença do pecado no futuro. De que ainda se queixa o crente?
Meus irmãos, não pense que eu falo como se essas coisas fossem fáceis para mim. Eu me queixo. Então, aproveita que eu me queixo assim como você e vamos juntos lutar contra isso. Que nós sejamos, concluindo nesse tempo, o povo de Deus, que aprende com os erros dos antepassados, para não mais cometê-los. Gula, idolatria, imoralidade, tentar a Deus, não seja esse, murmurar, não seja esse o nosso proceder. Que o Senhor nos dê um coração desejoso de agradar a Deus e que por isso nos dediquemos a uma vida de crescimento espiritual. Não para obter benefícios do Senhor ou mesmo a salvação, porque não é assim biblicamente, mas porque já experimentamos em Cristo Jesus toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Em nome de Jesus, amém.